Livro de Gálatas. Carta aos Gálatas. Glória a Deus, capítulo número 6. Aleluia. E que bênção, irmãos. Se todos conseguirem, atender essa convocação de oração, muda a história da cidade, muda a história da igreja. A gente fica preocupado que tem muitos que ainda não conseguiram entrar nessa revelação. Se eu não conseguir, se eu não tiver essa convicção no meu coração de ter uma vida consagrada, entregue a Deus, eu não vou conseguir nunca vou conseguir ser um servo. Glória a Deus, porque servo não tem vontade própria. Ele só obedece ao seu Senhor. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 6, ou 7, versículo 7. Me veio no coração isso daqui, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, ou com Deus não se brinca, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Se nós olharmos para essa palavra, irmãos, de culto de ensino, ela é algo que a gente vai olhar para ela e vai dizer: mas quem é que vai estar brincando com Deus? Quem é que vai zombar de Deus? Quem é que é louco? Se a gente pensar assim, todos nós vamos dizer: jamais eu vou zombar de Deus. Mas aqui não está falando de zombar, irmãos, de fazer gracejo, não. Isso aqui não está falando disso. Isso aqui está falando de atentar naquilo que Deus está nos oportunizando e ter zelo por isso. Está falando sobre eu não desprezar, eu não menosprezar ainda, melhor ainda, não menosprezar aquilo que Deus ele está servindo para nós. E se nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos, é isso que tem acontecido durante toda a história da humanidade. A gente pode parar para pensar e dizer: não, mas isso aí, não. Está vindo, irmãos. As pessoas estão ouvindo Deus falar e estão menosprezando, dando ouvido, como Eva deu ouvido lá no início. Ela ouviu Deus falar, mas ela deu ouvido para quem? Para o diabo, para a serpente. E isso, irmãos, a Bíblia nos diz aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por quê, irmãos? Porque são opostos entre si. Para quê? Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então o apóstolo Paulo diz que, quanto ao homem interior dele, ele tinha prazer na lei. Ele se alegrava com a lei.
Mas quando ele olhava para fora, ele se deparava com outra lei. A lei do pecado e da carne e da morte. Então, irmãos, é tão simples a gente olhar para a palavra e pensar com o nosso próprio entendimento e até analisar a nossa própria vida com a nossa própria ótica e dizer assim, eu estou bem. Eu estou bem. Isso é a coisa mais certa que acontece, irmãos. Uma pessoa, ela fez algo ali que não condiz com a palavra, mas ela olha para ela, não, Deus me entende, eu estou bem. Deus me entende, não. Deus sabe por que eu estou fazendo isso. E que dúvida que Deus sabe, irmão. Mas diante dos homens, diante daqueles que rodeiam, diante até da igreja muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas têm essa tendência, nós temos essa tendência, de analisar a nossa vida. A Bíblia, quando diz para nós analisarmos a nossa vida, irmãos, não é com o nosso entendimento, não é com o nosso intelecto, com a nossa lógica. A lógica humana não tem nada a ver com a lógica de Deus. Não tem nada a ver. A matemática de Deus não tem nada a ver com a matemática nossa. Deus do nada faz tudo. Deus do nada faz tudo. De nada ele faz uma multidão. E nós temos que ter alguma coisa para poder dar o início. Então nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e a Bíblia diz aqui, irmãos, que nós não devemos nos enganar ou pensar que Deus vai estar agindo do jeito que a gente acha. Ou que Deus vai estar fazendo da maneira que eu estou raciocinando. Deus não vai fazer isso. Por isso que Deus, ele deixa muito claro na palavra dele, que os meus pensamentos não são pensamentos de Deus. O pensamento de Deus é muito mais alto. Então Deus deixa muito claro para nós, irmãos, quando Isaías fala que nós, ou que as nações para Deus são como nada. Nada. É o vácuo. Vácuo não tem nada. Agora, quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, o Salmo, capítulo 10, o Salmo 10, ele fala algo aqui, irmãos, sobre o homem. O Salmo 10, ele fala aqui para nós, irmãos. Ele fala sobre o homem. E ele diz que o homem, na sua soberba, o perverso, todo homem é perverso, na sua soberba ele não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Só isso que ele fala. Por quê, irmãos? Porque, segundo a sua ótica, está indo bem. Agora, no Salmo 11, no versículo 4, a Bíblia nos diz, nesse Salmo de Davi aqui, que o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Aleluia. E o que ele faz? O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. O que mais? Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Mas eu sou crente, eu não faço violência. Será? Será que o bandido é só aquele que atira nu e mata, ou é aquele que a Bíblia diz que fala do seu irmão? O assassino, a Bíblia chama de assassino, de homicida, aquele que fala mal do seu irmão.
Mas nós dissemos, matou um, tem que ir para a cadeia. Mas Deus olha de lá para cima, mas tu é um assassino, rapaz. Estás pregando a minha palavra, é um homicida. Glória ao nome de Jesus, irmãos. A gente vai se deparando com a realidade da palavra, vai olhando para nós. Por que a palavra, irmãos? Por que Deus deixou a palavra para nós pregar para os outros? Deus deixou a palavra para nós, irmão. Para nós. Não adianta eu ler a Bíblia para pregar para vocês, meus irmãos. Se eu ler a Bíblia para pregar para vocês, eu estou totalmente fora. A palavra foi feita para moldar a minha vida. Para me olhar para ela e dizer, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que melhorar aqui. Eu estou fazendo isso errado, eu estou fazendo aquilo errado. E é muito fácil nós dizer para Deus, Deus, por que está acontecendo isso? Você não se lembra de Gideão? O que Gideão disse? Quando o anjo fala com ele ali. Quando o anjo fala com Gideão. Aleluia. O anjo diz para ele, o Senhor é contigo, valente, homem valente. E aí Gideão disse, se o Senhor é conosco, por que esse mal me sobreveio? Mas a Bíblia está dizendo que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Mas eles fizeram mal por quê? Porque eles faziam conforme aquilo que eles achavam que era certo. Eles não estavam fazendo mal porque, dizendo, não, estou fazendo mal. Não, eles achavam, eles disseram, não, estão fazendo aquilo conforme a gente acha que é certo. E quando a gente faz aquilo conforme que a gente é certo, a gente não está intencionando errar. Nós estamos fazendo algo que nós consideramos que é certo. Glória a Deus. E agora, irmãos, Deuteronômio, capítulo 11. Aleluia. A Bíblia nos diz aqui sobre os benefícios da obediência, e no versículo 16 de 11, capítulo 11, Moisés ali passando novamente a lei diz assim, ó, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane. Então Jeremias diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente, irmão, não brinca, não vamos brincar com o nosso sentimento, com a nossa consciência. Nós vamos achar que nós estamos bem. E quando nós achamos que nós estamos bem, é porque nós estamos mal. No momento em que eu achar que eu estou bem, eu estou começando a ser derrotado. Não, eu estou bem, eu estou forte. Não está nada. Tu estás sendo derrotado, porque quando tu te acha que tu é bom, que tu está bem, é porque tu está deixando a dependência de Deus. Então, quando eu me sinto, eu sei que eu estou fazendo algo, eu sei que Deus está colocando algo na minha vida, e eu acho assim, eu penso comigo, eu estou fazendo por merecer. Que engano, irmãos, que engano. Eu estou aqui porque Deus, Ele se agradou de mim, estou fazendo por merecer. Não, irmão. Nós não temos capacidade nenhuma, irmão. Nós não temos capacidade, é puramente bondade de Deus. Às vezes a pessoa bate no peito e acha que é melhor que o outro, que sabe mais, que pode mais.
Aleluia! E ele diz, olha, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis. E o que eles vão fazer? E sirvais a outros deuses e vos prostreis perante ele. E depois que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva. E a terra não dê a sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então Deus está falando aqui para eles, isso aqui é o livro da recapitulação da lei, antes deles entrar na terra. Moisés está passando tudo para eles ali, aquilo que Deus falou. E agora eles entram na terra, irmãos. E diante de Josué, eles fizeram um concerto ali em 24:15. Eles disseram, não, nós não vamos mais servir os nossos deuses que nós servíamos lá, que os nossos pais serviam a quem, além do Jordão, do Eufrates. Não, nós vamos servir o Senhor. E agora nós nos deparamos aqui com o livro de Juízes que o povo já começa errando, já esquece, morre uma geração, já vem outra que não conhece mais Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles começam a fazer aquilo que é mal. Agora chega em Gideão, chega ali, eles ali naquela posição terrível ali diante dos adversários que estavam ali. Agora o Gideão estava ali fazendo aquilo dali, irmãos, ali trabalhando com um sentimento bom, com um sentimento sincero. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o coração não pode se enganar. Porque lá na casa dele, lá na casa do pai dele, lá tinha um poste ídolo. E ele estava perguntando para o anjo, se é tudo isso aí, por que está vindo esse mal sobre nós? Quantas vezes, irmãos, nós estamos aí padecendo por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós plantamos, por aquilo que foi semeado. Quantas coisas hoje nós colhemos, quantos diabéticos tem hoje porque plantou? Quantos hipertensos tem hoje, por quê? Porque fizeram aquilo que parecia reto aos seus olhos. Tem um lá da nossa área, lá. Está ali, irmão, mal. Eu disse, mas então cuida, eu estou comendo, estou cuidando. Aí vai almoçar, vai comer alguma coisa, primeira coisa, uma Coca-Cola. Morrendo de diabetes, irmão. Quatro cirurgias no coração. E ainda olha para a gente e fica rindo. Ainda fica brincando. Irmão, como é que uma pessoa dessa, irmãos? Olha, irmãos, eu fico preocupado com a salvação. Porque a Bíblia diz, irmãos, nós não podemos ser ignorantes, mas também nós temos que ser sóbrios, irmão. A Bíblia diz que nós somos o mordomo do nosso corpo. E que nós temos que cuidar, porque aquele que habita em nós, esse tesouro que habita em nós, ele não vai habitar em templo sujo. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo Nazareno. Então agora, a gente vai colhendo, irmãos. Eu colho hoje coisas que eu fiz há muito tempo atrás. Deficiências que eu tenho hoje daquilo que foi lá atrás, pastor. E hoje eu estou sofrendo no meu corpo. Por quê? Porque alguém falava, não faz isso, eu ia lá e fazia.
Tu tem que cuidar isso. Eu não cuidava. Agora, na nossa vida espiritual, não é a mesma coisa, irmãos. O pastor disse, nós temos que orar. Quem não tem vida de jejum e de oração, não consegue se chegar perto de Deus. Não consegue ter a revelação da palavra na sua vida. Mas mesmo, irmãos, sendo falado, mesmo nós ouvindo, tem muitos ainda, irmãos, que acham que não fazendo nada de errado, que está se cuidando ali para não fazer pecados grandes, pecados que apareçam, que não estão aí escandalizando, que não estão fazendo nada que venha trazer um prejuizão, pensando que estão indo para o céu. Mas e a outra parte, irmão? Toda santificação, ela tem a parte negativa, mas não fica sem a parte positiva. Eu posso deixar o pecado, eu posso deixar o mundo, eu posso largar tudo aquilo que fazia mal para mim, mas se eu não me dedicar para Deus e eu não consagrar a minha vida para Deus, eu vou estar ficando no mesmo sentido ali de alguém que deixa a droga lá numa clínica de psiquiátrica, sei lá onde, consegue vencer o álcool, mas continua no mundo. Não precisei ir para a igreja para deixar os vícios. Grandes coisas, continua indo a passos largos para o abismo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E Deus está nos dando a oportunidade, irmãos, de olhar aquilo que, quem sabe, nós temos na nossa vida, algo que ainda é o nosso poste ídolo, que ainda é o nosso Baal, que está ainda fazendo parte da nossa vida. E quantas obras, quantos Baais tem, irmãos? Se nós olharmos aqui em Gálatas 5:19 e adiante, nós vamos ver aqui uma barbaridade de coisas. E que muitas vezes passa desapercebido. Que a gente pensa que aquelas coisas grotescas ali, nós não estamos fazendo, mas quando nós terminamos essa lista, vai dizer ali o apóstolo Paulo, e coisas semelhantes. E coisinhas pequeninhas que nós achamos que não tem nada a ver. Que nós pensamos que aquilo dali não vai fazer efeito. Mas se nós pesarmos, compararmos uma coisinha pequenininha, que ninguém vê, mas olharmos para aquela grande, nós vamos ver que elas são semelhantes. Glória ao nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando nós olhamos para o livro, aqui de 1 Samuel, a Bíblia nos diz aqui, nos fala sobre Eli, irmãos, sobre aquilo que estava acontecendo em Israel. Eli vem da linhagem, irmãos, prometida por Deus para ser eterno, para ser, ali sempre ser a linhagem de sacerdote. Então a Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. A igreja de Jesus Cristo é o sacerdócio real, que é para ser uma linhagem eterna em Jesus Cristo. Agora, por que nós às vezes não nos damos por conta disso, meu irmão? Por que às vezes nós menosprezamos um tempo de oração e dissemos, não, eu estou na presença de Deus, mas eu menosprezo aquilo que Deus está me proporcionando. Um sábado de jejum, eu menosprezo, Deus está dizendo, vem, eu quero fazer algo na tua vida, mas eu olho para mim e digo, não, mas eu estou bem, Deus sabe por que eu faltei.
De um obreiro me ligou e disse: pastor, não posso citar o culto da quarta aí, porque não é que seja mais importante o culto, mas é necessário. Porque ele sabe que eu vou dizer assim: é mais importante o culto? Então ele já sai na frente. Quer me ganhar. Aí me deixa sair. Eu disse: amém, irmão. O que eu vou te dizer? Meu negócio é tentar trazer para o culto. Agora, se não quiser vir, o problema não é meu. O problema é com aquele que vai estar lá na frente da gente, quando abrindo os livros ali, e dizendo: olha. Aí eu vou dizer assim: mas eu não sabia disso. Pois é, foi aquele culto que tu não foi, que eu falei isso. Sabe aquele culto lá que tu disse que era necessário faltar? Foi naquele culto. Sabe aquele estudo do sábado lá que tu não foi? Foi naquele estudo ali que foi falado isso que tu está me dizendo aqui. Tu menosprezasse a mesa que eu te coloquei. Tu fizesse pouco caso. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Agora Eli, irmãos, ele tinha isso na vida dele. Só que o que acontece, irmãos? Um sacerdote, a primeira coisa que tinha que ter ordem era na casa dele. Assim como nós, como um pastor, para quem me olha, a primeira coisa, a minha casa tem que estar em dia. A minha esposa tem que ser submissa, os meus filhos que estão em casa têm que ser submissos. Eu tenho que ter uma vida exemplar. Aleluia. Glória a Deus. E não posso permitir, irmãos, que o pecado, ele venha a estar manchando a obra de Deus. Agora ele deixa os seus filhos, irmãos, 2 devassos, promíscuos, ali menosprezando, afrontando aquilo que Deus, irmãos, deixou de sagrado. E a Bíblia nos diz que Deus fala com ele e diz: por que pisais, 2:29, por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? O que adiantava o Eli chegar para os filhos dele: não é bom o que tu fazes, meus filhos. Não é bom isso daí, pecando homem contra homem. É uma coisa, agora, pecando contra Deus, quem? O que é isso? Isso é tipo de sacerdote, isso é tipo de... E Deus estava de lá olhando para o coração dele, irmão, e dizendo: tu honra o teu filho e desprezas a minha casa. Tu honras o teu filho. Quem olhava, ele estava repreendendo os filhos. Mas Deus estava olhando, dizendo: tu estás honrando o teu filho. Porque nós olhamos de uma maneira, mas Deus olha de outra. Nós, às vezes, estamos achando que somos muito bons, que estamos muito certinho. Mas Deus está olhando de lá e está dizendo: relaxado, faz melhor. Faz, te esforça mais. Glória a Deus. Aleluia. E Deus diz: acabou para ti. A mesma sentença que foi dada para Saul depois, disse: acabou para ti, Eli. A tua descendência vai ser extinta, não vai haver mais velho na tua casa. E os anciãos que estavam ali ao redor, irmãos, aí vão para a batalha contra os filisteus. Aí o que eles dizem?
Ali no capítulo 4, versículo 3, diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Olha só aqui caras de pau, né, irmão? Por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Mas eles estavam ali olhando, os filhos do Eli se deitando, com as serventes ali do templo, na porta do templo, irmão, e não faziam nada. Os obreiros estavam ali, os anciãos, não tinham coragem de dizer para o Eli: Eli, os teus filhos estão pecando, mata eles, porque era a sentença. Aí disse para Deus: Deus, por que o Senhor deixou os filisteus nos ferirem? Plantaram, agora estão colhendo e estão perguntando por que estão colhendo, irmão. Foi isso que a palavra de Deus nos disse no início. Não tem como escapar da lei da semeadura. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Se eu não arrancar, eu vou colher. Eu tenho que arrancar, irmão. Se eu errei, eu tenho que ir lá e arrancar aquilo dali. Antes que venha a ceifa, antes que venha ali os grãos ali, com multidão de consequência. E muitos hoje não têm coragem, irmão. Não tem coragem de enfrentar a verdade. E dizer: eu errei, pronto, é aquilo que o pastor Humberto está pregando, eu errei. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque eu passei por isso já. E Deus me deu vitória porque eu disse: eu errei. Pronto, eu errei. Pequei? Não pequei, mas eu errei. E o que Deus fez? Deus me honrou. É mais fácil, irmãos, eu encarar? Ou é mais fácil eu mascarar? As pessoas estão, irmãos, misericórdia, irmão. Pessoas estão fazendo as coisas erradas, irmão. E às vezes vem aqui usar o púlpito. E às vezes vem falar de Jesus aqui, não está acontecendo nada. Nós sabemos, Eclesiastes 8:11 diz que por se tardar a sentença, o homem continua, acha que está bem, vai indo. Acha que não vai dar nada. Davi fez isso. Em pecado, matou, adulterou, um filho ali de adultério. As guerras estavam sendo ganhas, as batalhas estavam indo para frente, ele estava ganhando. Estou bem, não precisa nada. Está bem nada, irmão, já estava caído ali. É só uma questão de tempo. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí, em vez de se consertar, ir lá e botar uma ordem no negócio, os anciãos, em vez de ir lá e dizer: não, vamos botar ordem, vamos arrancar o problema agora, para não ter a colheita. Não, vamos pegar a arca e vamos lá. Vamos pegar a arca, que é a presença de Deus, e vamos para o arraial. Para o arraial. E aí nós vamos ganhar a guerra. Só que ele se enganou, irmão. A presença de Deus, quando existe pecado, ela vai trazer juízo para quem está com ela. Para quem está buscando ela, vai trazer juízo. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Que Deus possa nos dar graça, irmãos. Deus nos chamou
para nós sermos filhos dele. E nós às vezes nos enganamos, mas nós somos filhos, olha, Deus, foi pelo sangue de Jesus, nós tornamos-nos filhos. Não, filho é aquele que nasce de novo. E filho é aquele que obedece a palavra. Aleluia. Filho é aquele que está ali fazendo conforme a palavra está dizendo. E nós, irmãos, nós olhamos para a palavra e como é difícil de nós olharmos para ela e vemos coisas nela aqui que muitas vezes nós nos deparamos. E a realidade é tão clara diante de nós e muitos não veem, às vezes nós mesmos não vimos. A palavra de Deus nos diz aqui, irmãos, Mateus 5, capítulo 43, diz assim: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora pergunta aqui, irmãos, é fácil orar por quem te persegue? Por um inimigo que quer ver a tua cabeça rolando? Aleluia. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tá, e se eu não fizer isso? Agora vem a resposta aqui, né? Por que eu tenho que fazer isso? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então quer dizer o quê? Que se eu tenho alguma coisa contra alguém, que muito mais contra irmão, né? Se é contra o inimigo, eu tenho que fazer isso. Imagina eu ter alguma coisa contra o Senhor. E digo, não, eu sou filho de Deus. Que filho de Deus? Eu não sou nada. Não, eu sou filho de Deus. Mas eu não gosto do meu irmão, que a Bíblia diz que eu tenho que amar como Jesus amou e tenho que entregar minha vida a Deus por causa do meu irmão. Aí daí eu olho para o meu irmão e digo, xarope aí, tá louco. Mas o que é isso? Se para o nosso inimigo eu tenho que orar, para aquele que está me perseguindo, tentando me derrubar, eu tenho que orar. Aleluia. Ainda essa semana, irmãos, eu abracei um irmão meu que tentou me derrubar. Chorei junto com ele. Essa semana ainda. Ninguém sabe. Nem a minha esposa não sabe disso. E eu disse para ele, me ajuda. Me ajuda, porque eu tenho que te amar. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo, irmão, senão eu não sou filho de Deus. Como é que eu vou me tornar filho de Deus? Aí eu posso passar a vida sentado num banco da igreja, até mesmo vindo consagração, vindo aí para jejuns, mas eu não consigo ter isso na minha vida, eu não consigo fazer isso. E aí critico um, critico o outro, critico o pastor, pior ainda, porque o diabo ele incita. Por que o diabo incita tanto contra nós, pastor? Passei numa irmã essa semana, disse, irmã, por que não fosse tal? Eu fiz alguma coisa para a senhora? Aí eu vi que ela baixou a cabeça, não. O diabo sempre vai tentar você se levantar contra o teu pastor. Ele sempre vai tentar fazer você pensar mal do teu pastor. Porque daí vai virar uma presa fácil. Que
Coisa terrível, irmãos. Às vezes a gente nem sabe de nada, né? Vai ver, a pessoa está ali enraivada contra ti, mas o que é isso? A gente não faz nada, tenta ajudar. Ora, passa ali orando pela alma, velando pela alma, para que a alma seja salva. Vai ver, irmãos, está o abençoado ou abençoada lá, uma raiva da gente que não quer nem olhar para a gente. Meu Deus do céu, o que a gente faz? Mas a gente sabe que é o diabo que faz isso. É a seta do diabo, é o dardo inflamado. Porque tu fazendo isso, tu está plantando algo que tu vai colher muito, muito, muito pior. Que nós vamos colher muito pior, irmão. A Bíblia não se engana e Deus não se deixa escarnecer. Deus, Ele não age como nós pensamos, Ele não age como nós achamos que tem que ser. Deus, Ele vai agir pela palavra dEle. Jeremias, ele diz, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel à sua palavra. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, aleluia, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Por isso a Bíblia diz, tendes em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo, se esvaziando, se aniquilando, porque ninguém consegue amar alguém a ponto de se entregar para Deus, a ponto de se entregar para Deus, de deixar sua vontade toda de lado, deixar sua razão toda de lado, mesmo que tenha toda a razão do crente é não ter razão, aleluia. E dizer, Deus, eu não posso mais contigo na minha vida, contigo dominando a minha vida. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aí ele diz, não faz os publicanos a mesma coisa? Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Que Deus possa nos dar graça, meus irmãos, para nós não menosprezar aquilo que Deus está proporcionando, aquilo que Deus está nos alcançando, aquilo que Deus está dando de mão beijada para nós, dizendo, olha, o segredo está aqui, eu estou demonstrando e eu estou revelando aquilo que eu quero da tua vida, e se você entrar por esse caminho, se você entrar por essa estrada que eu estou te mostrando, esse caminho que tu vai te bater de um lado e do outro, porque ele é estreito, ele é apertado, ele vai estar aí fazendo com que tu ande, tu vai andar sofrendo, muitas vezes sofrendo, mas isso é a prova, aleluia, isso é a prova para aqueles que estão, oh, aleluia, defendendo esta fé. Paulo, ou Pedro melhor, aqui no capítulo 1, eu estava lendo essa palavra hoje ainda, aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus, que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, nunca vai se corromper, sem mácula, imarcessível, nunca vai murchar, aleluia, reservada para quem? Para nós, irmãos, é nós, coisa que nunca vai se terminar, está reservada para quem? Para nós, irmãos, por meio de Jesus Cristo, oh, glória ao nome de Jesus. E agora, irmãos, vós outros que, a Bíblia está dizendo, sois guardados, alguém está nos guardando, alguém está nos guardando para estar chegando até lá, aleluia,
Glória ao nome de Jesus. Quem é? O poder de Deus, aleluia. Por isso a Bíblia diz que o poder de Jesus Cristo, ele tem que repousar sobre a nossa vida, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E agora, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante quê? A fé. A fé que faz nós vencermos o mundo. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E agora ele vai dizer assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Confirmada a nossa fé, nós proclamamos que somos aqueles que estamos crendo, estamos tendo fé. E a fé, ela tem que produzir resultado. A fé, ela tem que fazer efeito na nossa vida. A fé só de boca para fora não faz nada, mas a fé que nos faz nós repudiar o mundo, nós repudiar as vaidades do mundo, os valores que o mundo tem, aleluia. Esta fé, ela tem que aparecer na nossa vida dia após dia, nesta caminhada de fé que nós estamos aí, a cada dia trilhando diante do mundo que nos odeia. A fúria do diabo nesses últimos dias, tentando enganar, como ele enganou lá no começo, ele ainda está tentando, e vai cada vez ficar mais forte a pressão. E uma coisa que está sendo falado, que nós estamos ouvindo, e eu creio que não é só em Panambi, mas é em todo o ministério, que só vão ficar aqueles que se colocarem na presença de Deus. Muitos vão sucumbir. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Mas nesta noite o Espírito de Deus está aqui falando conosco. E se Ele está falando, é porque Ele está ainda guardando com o poder dEle a sua vida, guardando a sua igreja, guardando os obreiros da sua casa. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. Nesta noite eu quero te convidar a ficar em pé. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia, e a pensar, e a levar, irmãos, a levar a igreja a pensar, aleluia, a analisar a sua vida, a estar se examinando com os olhos do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, o que tem que ser mudado? Será que eu não tenho nenhum baúzinho na minha vida, que eu estou trazendo junto, e que eu não estou me dando por conta, ou estou achando que não vai fazer nenhum problema, não vai trazer nenhum problema nesse meu relacionamento contigo? Mas a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, Ele nos chama de propriedade exclusiva sua. Aleluia, glória ao nome de Jesus.